Olá pessoal, eu sou a Lidiane e esse é o canal Lid Investidora. Prazer, Lidiane, professora e investidora iniciante, aprendendo com vocês como investir, certo? E esse canal eu abri para mostrar a vocês a minha evolução como investidora, pois eu invisto para que eu possa garantir uma aposentadoria melhor, né? Então, nós iremos acompanhar em todos os vídeos, né, a evolução da minha carteira de investimento. E aqui hoje nós iremos falar sobre os meus fundos imobiliários de tijolo, certo? Vou mostrar para vocês a minha carteira de fundo imobiliário de tijolo, certo, pessoal? E nós temos aqui 5 ativos. Eu tenho 2 fundos de papel, que é o KNCS 11 e o MXRF 11, que eu já fiz vídeo falando sobre eles dois. E tenho 3 fundos de tijolo, que é o VISC 11, MAL 11 e o GARI 11. E vamos iniciar falando sobre o GARI 11. O GARI 11, ele era um fundo imobiliário de logística, certo? De base 100, e ele teve um desdobramento e se transformou em um fundo de tijolo de base 10. E antes ele se chamava GALG 11, porque ele era um fundo somente de logística. Só que hoje ele é um fundo de renda urbana e também de logística, então ele se tornou um fundo híbrido, certo? Por isso que agora ele é GARI 11. Ele está com sua cotação hoje em R$ 8,98. O seu dividend yield é de 11,20% e o seu PVP está de 0,97, ou seja, ele está barato, certo? Ele está o seu valor hoje está abaixo do que realmente ele vale. E ele está com uma variação negativa, né? Menos 0,22, certo, pessoal? O dividend yield, como eu disse a vocês, é de 11,20%. E ele vem pagando, né, um dividend yield de mais ou menos 0,08 centavos, certo, pessoal? Então, seu último pagamento foi de 0,08 centavos. Você pode ver aqui a evolução dos seus pagamentos, dividendos, né? Somente em 2022 que teve uma queda muito brusca, deve ter tido algum problema com o fundo nessa época, mas você vê que ele tem um pagamento muito certinho em todos os meses do ano, certo? E o GARI 11, ele tem 5 imóveis. Na verdade, esses imóveis aqui é porque o investidor 10 não atualizou, mas o GARI ele comprou mais alguns imóveis. Se eu não me engano, foram 19 ou foram 20 imóveis novos que ele comprou de renda urbana, certo? Mas antes dessa aquisição desses imóveis novos, ele já tinha 2 imóveis no Rio Grande do Sul, um em São Paulo, um em Pernambuco e um na Bahia, certo? Mas agora o seu patrimônio cresceu bastante. Ele tinha vendido um dos seus imóveis e com o dinheiro desse imóvel ele conseguiu baixar a sua dívida, né, a sua alavancagem, e comprou mais alguns imóveis. É um fundo assim que eu gosto muito, foi um dos primeiros fundos que eu comprei, ele e o MXRF 11, e é um fundo que mesmo estando com algumas quedas, eu acredito muito que ele vai crescer, certo? Tanto na sua variação, né, na sua valorização, como também eu acredito que os dividendos, né, daqui a um tempo também vai aumentar. E o próximo fundo de tijolo da minha carteira é o MOL 11. Gente, eu tenho que confessar que eu gosto muito de fundos de shopping, certo? Eu gosto muito de ir pro shopping. Então, eu amo fundo de shopping. Se eu pudesse, minha carteira de FIIs era só de shopping, mas a maioria dos fundos de shopping é de base 100. Eu não tenho condições de ter só fundo de base 100 na minha carteira. Mas o MOL 11 foi um fundo que eu gostei muito, certo? Hoje a sua cotação tá de 114,20, mas eu comprei ele por 118. Primeira cota que eu comprei dele foi por 118, então, né, teve uma queda muito grande. Ele tem um dividend yield de 8,81% e o seu PVP ele está de 0,95, ou seja, ele está abaixo do valor
que realmente ele vale, certo? Mesmo aqui dizendo que a sua valorização está de 21,50, mas foi nos últimos 12 meses. Mas esse mês ele está de promoção, viu? Então, quem quiser comprar, investir nele, aproveite. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra, só estou mostrando os ativos da minha carteira. Mas, gente, tá numa bela promoção. Esse ativo, o MOL11, ele vem pagando muito bem. Só teve uma quedinha lá na pandemia, ó, 2020, vocês verem, né? Na época da pandemia, a pandemia estava bem forte, né? Foi quando os dividendos deles caíram. Na verdade, os shoppings tiveram que fechar, né? Por conta da pandemia, e todos esses sofreram muito, todos esses fundos imobiliários de shopping sofreram muito, certo? Mas logo após a pandemia, eles começaram a se recuperar, estão se recuperando muito bem, super valorizados, né? E você vê como ele começou a pagar a partir de 2022, né? Foi regularzinho, pagando bem, só aumentando. E o seu último dividendo esse ano, agora em abril, foi de 92 centavos. E o MOL11, ele tem na sua carteira esses ativos aqui, ó. Ele tem 3 shoppings em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, um em Pernambuco, um em Alagoas e um na Bahia. Ou seja, ele tem 9 shoppings no seu portfólio. O Shopping Parque Sul, no Rio de Janeiro, o Boulevard Shopping em Feira de Santana, o Shopping Taboão, o Maceió Shopping, o Shopping Tacaruna, o Shopping Parque Largos, Suzano Shopping, Madureira Shopping e Estado Rio de Janeiro. E Campinas Shopping no estado de São Paulo. E o último fundo imobiliário de tijolo da minha carteira é o VISC11, gente. Como eu disse a vocês, eu amo fundo de tijolo de shopping. Se eu pudesse, eu só tinha de shopping na minha carteira, né? Mas a gente precisa diversificar e também a maioria deles é de base 100, então não tem como ter só de shopping, certo? Mas eu gosto muito desse fundo imobiliário. E o VISC11, né? Ele está na sua cotação atual de R$ 118,10. Lembrando que ele também teve uma queda, viu, gente? Que eu comprei a minha primeira cota por R$ 122, certo? Então, o seu dividend yield é de 9,51% e o seu PVP está de 0,92%. Então, gente, aproveitem. Aproveitem as promoções da Bolsa de Valores. Muitos fundos imobiliários bons, né? Com os valores muito bons abaixo do seu PVP. Não é recomendação de compra, mas fiquem espertos. E ele teve uma grande valorização. Como eu disse, o setor de shopping teve uma grande valorização pós-pandemia, certo? Eles sofreram muito na pandemia com o fechamento dos shoppings, mas, né, agora que tudo voltou ao normal, eles estão super valorizados. Então, ele teve uma valorização nesses últimos 12 meses de 21,23%. E vocês podem ver aqui na distribuição de dividendos que realmente, ó, eles tiveram uma queda muito grande na época da pandemia, em 2020, 2021, certo? E só lá em meados de 2022 foi que eles foram aumentando os seus dividendos, crescendo, né, até o patamar que está hoje, certo? E o VISC pagou agora em abril R$ 1. Ele vem pagando R$ 1 desde novembro de 2023, certo? Ele só cresce, ó, se vocês observarem aqui, ó, em junho era 85 centavos, 92 centavos em outubro. A partir de novembro até agora abril, eles estão pagando R$ 1 por cota, certo, pessoal? E o VISC11 possui 25 shoppings distribuídos em várias partes do nosso país, pessoal. É um fundo imobiliário muito bom, que tem muitos ativos. Tá vendo a importância de você investir em ativos que possuem vários imóveis, né? Você tem que prestar muita atenção nisso, porque quando é poucos imóveis, né, fica difícil, assim, por conta da vacância, certo? Então, veja só, ele tem 5 imóveis no Rio de Janeiro, 5 em São Paulo, 3 no Ceará, 2 no Paraná, 1 no Rio Grande do Norte, 1 no Distrito Federal, 1 em Rondônia, 1 em Mato Grosso, 1 em Santa Catarina, 1 em Pernambuco, 1 no Espírito Santo, 1 no Paraná, 1 no Minas e 1 na Bahia, certo? Olha aqui alguns shoppings que ele tem. Shopping Granja Viana em São Paulo, Shopping Center no Rio, Shopping Bosque Iguatemi,
certo? Em São Paulo. Shopping Paralela na Bahia. São vários shoppings, certo, pessoal? Então, esse é um fundo imobiliário muito, muito bom mesmo. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje mostrando os 3 ativos de tijolo da minha carteira, o VISC 11, o MAL 11 e o GARI 11. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, certo? Não deixem de me seguir aqui no canal, não deixem de deixar o seu joinha, que ajuda muito, certo, pessoal? Esse vídeo ser levado para mais pessoas e não deixe de me seguir, né? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!